Deus criou uma forma maravilhosa, um caminho excelente, um meio pelo qual o nosso espírito pode orar a Ele desligado da nossa mente. Vamos parar por um momento e meditar sobre o grande privilégio que Deus nos dá de podermos orar mistérios inspirados pelo Espírito Santo. Sim, a oração em línguas é esse caminho excelente pelo qual nós podemos trilhar o caminho da oração vitoriosa. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. Através deste dom de falar em línguas, o nosso espírito pode agora comunicar-se diretamente com Deus, que é um ser espiritual. Veja, uma vez que você é cheio do Espírito Santo pela primeira vez, o seu próprio espírito pode falar diretamente com Deus. Antes, você podia falar com Deus com sua mente, seu entendimento e, claro, suas emoções. Mas falar em línguas é um transporte, um meio de comunicação de espírito para espírito. Talvez você se lembre do que Jesus disse àquela mulher na fonte de Samaria em João capítulo 4, versículo 4 ao 26. Aquela mulher disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que você tem a dizer sobre isso? Jesus não respondeu nenhuma nem outra coisa. Ele disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24. Nós não temos que ir a um monte em Samaria para adorar a Deus e nem mesmo a Jerusalém. Deus é espírito e podemos adorá-lo em qualquer lugar. Contudo, Jesus disse que o tempo era chegado em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Isto nos dá mais uma indicação do valor de falar em línguas. Quando você ora em línguas, o seu espírito humano está em contato direto com Deus, que é um espírito. Lembre-se, Paulo disse que quando você está orando em uma língua desconhecida, o seu espírito ora. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Você está falando sobrenaturalmente com Deus de uma forma divina, sobrenatural. Eu sei por experiência própria quão grande é a diferença entre orar só com seu entendimento e orar com o Espírito. Lembro-me de como eram os meus períodos de oração quando eu ainda era um jovem pastor tradicional. Naquela época eu era nascido de novo, salvo e curado pelo poder de Deus. Tinha sido levantado de um leito de enfermidade e agora era pastor de uma pequena igreja. Eu ainda estava morando com meus avós, minha mãe, meus dois irmãos e minhas irmãs no mesmo lugar onde eu havia morado desde os meus 9 anos de idade. Às vezes eu ia até o celeiro de meu avô e subia nos montes de feno onde eu podia ficar a sós com o Senhor e orar por 1 hora ou quase. Durante aqueles períodos de oração, eu orava somente com o meu entendimento, que era a única forma que eu sabia ou conhecia. Lembro-me de dias em que eu tentava de todas as formas expressar ao Senhor na minha língua natural, o inglês, o quanto eu o amava e quão maravilhoso Ele é. E mesmo ficando ali por 1 hora ou 2, em meu interior, parecia que eu nunca estava satisfeito. Como eu poderia estar? Meu espírito não teve a chance de se expressar, mas depois de ter sido cheio do Espírito Santo e começado a falar em línguas,
Eu percebi que não saía mais dos meus períodos de oração sem estar satisfeito, porque, finalmente, o meu espírito podia se comunicar com Deus. Outra coisa aconteceu em minha vida de oração antes de eu ser cheio do Espírito Santo. Mas este episódio em particular ficou gravado em mim. Eu estava orando e buscando formas de dizer ao Senhor o quanto eu o amava, usando todas as palavras do meu vocabulário, tentando descrever tudo o que ele era para mim. E me pareceu como se meus lábios e minha língua pudessem sentir alguma coisa, quase como se eu não tivesse controle sobre eles, de tão rápido que as palavras em minha língua nativa, o inglês, saíam de minha boca. Você sabe que eu tive problemas de saúde e na última fase da minha doença eu havia estado de cama e parcialmente paralisado por mais de um ano. Bem, não fazia muito tempo em que eu havia sido curado. Quando eu ainda estava doente, chegou um ponto em que a minha garganta e minha língua também ficaram parcialmente paralisados. Então eu não conseguia falar direito. Então, naquele dia, no celeiro do meu avô, enquanto eu estava orando e tentando me expressar, eu senti minha língua pesada e tremendo, o que me fez lembrar o tempo em que minha língua havia estado parcialmente paralisada. Eu fiquei assustado, então parei e saí dali. Depois disso, eu nunca mais orei até o ponto de acontecer isso com minha língua de novo. Quando eu começava a sentir alguma coisa, eu parava de orar e ia embora. Então, minha língua voltava ao normal de novo. Só depois que eu fui batizado no Espírito Santo foi que eu entendi o que estava acontecendo lá no celeiro do meu avô durante os meus períodos de oração. O Espírito Santo estava tentando me dar as palavras para falar. Naquela época eu não sabia disso. Ninguém nunca havia me ensinado a respeito da experiência pentecostal. E como eu não tinha ninguém para conversar a respeito do que estava acontecendo, eu não me rendia ao Espírito Santo. Eu simplesmente levantava e saía correndo. Tempos depois, quando eu finalmente fui cheio do Espírito Santo e falei em línguas, eu percebi que se eu tivesse me rendido ao Espírito Santo naquela época, eu poderia estar falando em línguas há muito tempo. Veja então que o Espírito Santo estava em mim o tempo todo e ele estava tentando me encher até que eu transbordasse. Eu disse para mim mesmo: querido Deus, se eu tivesse ao menos entendido, eu já poderia estar orando em línguas este tempo todo. Eu poderia estar edificando a mim mesmo por todo este tempo. Eu poderia estar falando de forma sobrenatural com Deus. Mas, graças a Deus, que eu tenho vivido os benefícios deste dom desde então. Naquela época, onde eu só sabia orar com o meu entendimento, eu usava cada adjetivo que eu podia achar para louvar e engrandecer ao Senhor e dizer o quão maravilhoso Ele é. Mas, bem dentro de mim, de uma forma ou outra, eu sentia como se tivesse sido enganado. Eu tento descrever da seguinte forma: depois que minha esposa e eu deixamos a nossa última igreja em 1949. Eu viajei de carro por mais 2 décadas para realizar eventos por todos os Estados Unidos e Canadá. Não seria um exagero da minha parte dizer que eu realmente viajei de carro quase 2 milhões de milhas durante aquele período, viajando muitas milhares de milhas a cada ano. Quando estávamos na estrada, muitas vezes eu não sabia onde parar para comer, estando em cidades que eu não conhecia bem. Mas se dava meio-dia e eu estivesse com fome, eu tentava parar em qualquer restaurante que tivesse uma boa aparência. Eu não me importava de pagar pela refeição quando a comida tinha sido boa, mas eu odiava quando eu chegava ao caixa para pagar com meu dinheiro suado e o tempo todo meu estômago falava para mim: você me enganou,
Imagino que você saiba do que eu estou falando. Bem, o sentimento é bem parecido com o que acontecia comigo todas as vezes que eu terminava de orar. Lá no celeiro do meu avô, meu espírito me dizia: você me enganou, você me enganou. Mas naquele tempo eu não sabia como me render ao Espírito Santo. Eu não sabia que meu espírito podia orar. Então eu orava a Deus com meu entendimento, fazendo o melhor que podia. Mas desde o dia em que eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a falar em línguas, eu nunca mais saí do meu período de oração com meu espírito insatisfeito. Por quê? Porque agora o meu espírito pode falar o que quiser, inspirado pelo Espírito Santo. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.